Agora, vamos às propriedades do logaritmo natural. Vamos começar a estabelecer, tá, coisas em comum com o que você já aprendeu como logaritmo. O logaritmo, ele transforma a soma no... Ele transforma o produto na soma. O que você aprendeu como log lá, o log do produto é a soma dos logs. Lembra essa propriedade? Quem estudou logaritmo? Quem estudou logaritmo aqui? No ensino médio. Normalmente o logaritmo não é passado no ensino médio. Não é? É sim. Você viu no ensino médio? Você viu no ensino médio? Você viu no ensino médio? Você viu? É ensino médio. Que ensino médio é que vocês estão fazendo, que vocês fizeram? Tá? Que ensino médio foi esse que vocês cursaram? Tá? Vamos ver. Primeira propriedade, ó. Propriedade. Proposição. Primeira proposição. Tá? É que é o seguinte. Dados x e y positivos, claro, porque o logaritmo natural é definido para número positivo. Dados x e y positivos, primeira propriedade é o seguinte: logaritmo natural de x vezes y é quem? É o logaritmo natural de x mais o logaritmo natural de y. Primeira propriedade. O logaritmo natural do produto é a soma dos logaritmos naturais. Por quê? Bem, você tem que fazer tudo à luz da definição. Então, prova disso. Prova. Ó, observe o seguinte. Dados x e y positivos tem-se. Claro que o produto é positivo, né? E assim eu posso calcular o logaritmo natural de x vezes y. Tá? Quem é o logaritmo natural de x vezes y? Quem é? Por definição. Por definição, quem é o logaritmo natural de um número? Olha aqui. É a integral de 1 a esse número positivo da função 1 sobre u. Então, aplicando aqui, isso é o quê? A integral de 1 a x vezes y da função 1 sobre u. Integral em u. Tá? Está alguma sombra aí, alguma luz que está atrapalhando? Não, né? Então, isso aqui é igual a... Bem, propriedade da integral, princípio aditivo da integral. Essa integral aqui é a integral de 1 a x de 1 sobre u em u, mais a integral de x a x vezes y, de 1 sobre u em u, certo? Então, você tem essa... Entendido? Bom, você tem isso aí. X e y são constantes. Agora, observe o seguinte. Vamos pegar V, vou fazer uma mudança de variável, tá certo? Eu vou fazer a mudança de variável, que é o seguinte, com V igual a 1 sobre x, com V e 1 igual a 1 sobre x, tá? Olha a mudança aqui, ó, porque aqui o x é constante. Então, eu vou fazer V igual a 1 sobre x. Aí eu pergunto a você, nessa integral aqui, desculpa, V igual a 1 sobre x, não, onde é que eu estou com a minha cabeça? V igual a u sobre x, porque aqui está a integral em u, eu vou transformar para a integral em v. Com v igual a u sobre x, tá certo? Eu te pergunto, quem é o dv? Quem é dv?
Derivada, eu estou derivando em relação a U. Tá certo? A mudança é da variável U para a variável V. Então, quem é dV, para ficar bem claro isso, vou escrever assim. Quem é a derivada de V em relação a U? Quem é? É 1 sobre x. Então, se a derivada de V em relação a U é 1 sobre x, quem é dV? É 1 sobre x o quê? Dx não. Du. E agora vamos fazer a mudança nessa, porque aqui eu já tenho um logaritmo natural de x, ó, que eu quero nas minhas fórmulas, certo? Tá bom? Então, quem é a integral de x a xy de 1 sobre u, tá? 1 sobre u du. Eu tenho que ajeitar, eu tenho que fazer com que apareça o dv. Como é que eu faço com que apareça o dv? Fica a integral de x a xy. É só botar o quê? X sobre u, vezes o quê? 1 sobre x, o quê? Du. E aí a mudança tá beleza, porque isso aqui é igual a integral de... Vamos mudar. Quem é x sobre u? Você pega x sobre u. É 1 sobre v. Quem é 1 sobre x du? É o dv. Agora vamos lá. Se o u é x, quem é o v? Se o u é x, quem é o v? Se o u é x, estou integrando em u. Se o u é x, quem é o v? Escuta. Se o u é xy, quem é o v? Y. Mas quem é a integral de 1 a y de 1 sobre v dv? É o logaritmo natural de quem? De y. Logo, eu tenho o que eu quero. Quem é o logaritmo natural de xy? Quem é? É isso aqui não, desculpe. É isso aqui, que é o logaritmo natural de x, mais isso aqui. Quem é isso? Logaritmo natural de y. Que aqui é só trocar v por u, fica a integral de 1 sobre u em u. Entenderam? Então você tem realmente que logaritmo natural do produto é o quê? A soma dos logaritmos naturais. Tá? Consequência desta proposição é o que o logaritmo natural do quociente é a diferença dos logaritmos naturais. Vejamos isso aí. Entendeu? Olha aqui, vamos recapitular. Dado xy positivo, o produto é positivo, e aí eu posso calcular o logaritmo natural do produto, que é isso, mas eu posso quebrar essa integral em duas, pelo princípio aditivo da integral definida. Se a integral de 1 a x de 1 sobre u é u, aí eu já tenho o logaritmo natural de x, e mais a integral de x a xy de 1 sobre u em u. Agora eu vou fazer uma mudança. Eu vou fazer uma mudança de variável nessa integral aqui. Com v igual a 1 sobre x, quem é o dv du? X é constante aqui, ó. X é constante. Quem é variável é u. Com v igual a 1 sobre x, dv du é 1 sobre x, ou seja, o dv é 1 sobre x dx, e, portanto, a integral de x eu tenho xy de 1 sobre u, aí eu ajeito, fica a integral de x a xy de x sobre u vezes 1 sobre x du, tá? Aí agora eu vou fazer a mudança. Quem é x sobre u? V. Não, o inverso de v, porque o v é 1 sobre x, então o inverso de v. Quem é isso? É o dv. Aí é mudança. A mudança de variável na integral definida. Mudou a variável, muda os limites de integração, em acordo com a mudança de variável. Vem lá. Quando o u é x, quem é o v? Quando o u é xy, quem é o v? Y. Então fica essa integral da logaritmo natural de y. Tá?
E aí vem, como consequência desta proposição, vem essa. Deixar a definição aqui. Não vou apagar, para você saber. Essa que tem que ficar na massa do sangue. Proposição. Proposição. Tá? Dados. X, Y positivos. Tá? Dados x, y positivos. O logaritmo natural de x sobre y é o logaritmo natural de x menos o logaritmo natural de y. Por quê? Prova. Esse aqui, na verdade, é um corolário daquela lá. Prova. Ora, dados. Não. Dados x e y positivos. Primeira conclusão. X sobre y ainda é um número positivo. É ou não é? E quem é o logaritmo natural de x? Vamos ver. Por que o x? Porque o logaritmo natural de x é o logaritmo natural de quê? De x sobre y vezes y. Mas eu já sei, né? Eu já sei que o logaritmo natural, pela proposição anterior, o logaritmo natural do produto é a soma dos logaritmos naturais. Então, esse é o logaritmo natural que é de x sobre y, tá certo? Mais o logaritmo natural de y. Ou seja, se botar a igualdade daqui e comparar com aqui, o início com o fim, quem é o logaritmo natural de x sobre y? É o quê? O logaritmo natural de x menos o logaritmo natural de y. Beleza, então está demonstrado. Tá, encerrou aqui, como aqui também encerrou, né? Ó, aqui, ó. Como aqui encerrou. Logaritmo natural do quociente é o quê? A diferença dos logaritmos naturais. Bom? Tá? E essa fórmula, ela é muito útil para você derivar. Tá? O logaritmo apareceu faz tempo, tá? Porque é muito mais fácil somar do que multiplicar. É muito mais fácil subtrair do que dividir. Então, numa época que não se tinha as calculadoras eletrônicas, como se tem hoje, existiam as tábuas de logaritmo, as tabelas de logaritmo. O que eram as tabelas de logaritmo? Era isso aqui, ó. Você tinha... Isso é coisa da época das navegações, tá? Precisava fazer conta. Das grandes navegações que os caras tinham que fazer conta. E tinham que fazer rápido. Então ele pegava um número grande, tinha que multiplicar por outro número grande. Então, como era? Eram montadas as tabelas. As tabelas eram... Vamos simplificar aqui só. Você tinha aqui o x, aí tinha o log. Digamos, o ln, tinha qualquer log, porque log tem a base. Mas vocês vão ver mais à frente. Então eu queria multiplicar, o cara queria multiplicar A por B. Então ele ia lá na tabela, procurava o número A, número inteiro A. Aqui do lado estava o quê? O logaritmo de A.
Aí ele procurava o B. Aqui do lado estava o quê? Logaritmo natural de B. Aí o que é que ele fazia? Ele somava o logaritmo natural de A com o logaritmo natural de B. É mais fácil, não é? Aí ele procurava na tabela, agora, o A ele procurava no lado esquerdo. O B ele procurava no lado esquerdo. Mas a soma agora ele vai procurar onde? Do lado direito. Aí ele ia aqui, encontrava o logaritmo natural de quem? De A mais o logaritmo natural de B. Então, o que é que aparecia aqui? A vezes B. Tinha que ser A vezes B. E não podia ser outro número, porque a função logaritmo natural ela é injetiva. Tá certo? Porque esse número aqui, eu sei, eu já sabia, por propriedade do logaritmo natural, que a soma é o logaritmo natural de quê? Do produto. Então, o que estava aqui era o A vezes B. Entendeu? Então, qual era o trabalho? Em vez de multiplicar A por B, o que é que ele fazia? Somava os logaritmos naturais. E aí lá. Então, as tabelas logaritmo essencialmente funcionavam assim. E você transformava raiz, que tinha tabela para raiz, porque você transformava o cálculo de raiz num produto. Porque o produto é mais simples do que escrever raiz. Calcular. Vamos ver. Não, mas eu preciso de outra propriedade. Tá? Para fazer isso. Vamos chegar já a ela. Bem, então continuemos. Ó. Agora, olhe uma coisa, tá? Primeiro, tá? Primeiro é o seguinte. Seja G de R asterisco em R, tá? A função dada por G de x igual a logaritmo natural do módulo de x. Qualquer que seja x diferente de zero. Essa função está bem definida? Tá. Porque se o x não é zero, o módulo de x é positivo, portanto, eu posso calcular o logaritmo natural do módulo de x. Então, a primeira observação é a seguinte. Quem é g de x? G de x é o logaritmo natural de x, se o x é positivo, ou seja, se o x está nesse intervalo, e é logaritmo natural de quem? De menos x, se o x está no intervalo dos negativos. Porque se o x é negativo, o módulo de x é menos x. Então, a função g, ela coincide com o logaritmo natural no intervalo dos negativos e coincide com o logaritmo natural de menos a identidade no intervalo dos negativos. Só que essa função, logaritmo natural, é diferenciável no intervalo dos positivos e essa também é diferenciável no intervalo dos negativos. E é aquela velha história. Se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo, uma delas é diferenciável, a outra também é, e elas possuem a mesma derivada nesse intervalo aberto. Então, daí sai, vou botar um ponto aqui, ó, daí, G, ela é diferenciável, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio, é diferenciável com... Quem é a derivada da g em x? Ó, a derivada da g em x vai ser a derivada do logaritmo natural em x se o x é positivo. Então, vai ser o quê? 1 sobre x se o x é positivo. E vai ser o quê? A derivada disso aqui em x se o x é negativo. Mas como é que eu derivo isso? Pela regra da cadeia. Então, fica o quê? 1 sobre menos x vezes quem? Menos 1. Ou seja, vai ser 1 sobre x se o x é
negativo. Ou seja, quem é a derivada da g em relação a x? Quem é? É 1 sobre x, qualquer que seja o x, diferente de zero. Então, essa função aqui, essa função g dada por g de x igual ao logaritmo natural do módulo de x, ela é o quê? Ela é uma função diferenciável. E quem é a derivada da g em x? É 1 sobre x, qualquer que seja o x, diferente de